para todo mundo lá. Excelente, Deus as abençoe. Nós que permanecemos aqui, vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. E eu quero ler 2 textos no capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Você lerá comigo inicialmente do verso 6 ao verso 10. Depois nós leremos do verso 17 ao verso 19. 1 Timóteo 6, do verso 6 ao verso 10. E depois então do verso 17 até o verso 19. Amado, quem achou diz amém aí já. Vocês estão que nem torcedor da Argentina, irmão. Está todo mundo meio... Ok? 1 Timóteo 6, de 6 a 10, depois então do verso 17 ao verso 19. É dito assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora verso 17 até o 19. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amados, até aqui a leitura da palavra do Senhor, e eu espero de verdade que eu ajude o irmão, aplique a vida do irmão, o que temos nessas duas passagens e como elas devem ser olhadas por nós essa noite. Começo com uma citação que diz o seguinte: o dinheiro é a moeda do prazer cristão. O que você faz com ele, ou deseja fazer com ele, pode trazer ou destruir sua felicidade para sempre. Citação do John Piper no livro Teologia da Alegria. Deixa eu tentar traduzir melhor o que ele está dizendo aqui. O que você faz com o seu dinheiro não é só um problema seu. O que você faz com o seu dinheiro, ou o que você deseja fazer com ele, trará inevitavelmente duas consequências para a sua vida. Ou ele vai ser meio para lhe trazer felicidade e abençoar a sua vida em termos espirituais, ou ele vai destruir você para sempre. Nesse jogo entre nós e o dinheiro, entre nós e Mamon, supostamente, não tem empate. Não tem empate. Ou a gente ganha ele de lavada, ou a gente é derrotado de maneira humilhante por ele. Ou a gente ganha o dinheiro de 7-1, ou o dinheiro ganha a gente de 7-1. Se você preferir a Holanda também. Essa frase de John Piper está dizendo o seguinte: o que você faz com o seu dinheiro, à luz dos textos que a gente leu,
vai ou destruir a sua vida, ou esse uso que você faz do seu dinheiro vai servir de base para a vida eterna, para a sua vida verdadeira, para usar as palavras do texto. Estamos diante de duas passagens que, na minha percepção, depois de tudo que eu já falei sobre dinheiro ao longo desses últimos domingos, coloca para a gente diante de um desafio, irmãos, que eu queria que você considerasse com muita atenção na sua própria vida. O desafio é o seguinte: você pode usar o seu dinheiro para ganhar através dele o maior ganho possível e o mais duradouro, ou você pode fazer do seu dinheiro a raiz de todos os males que possam acometer a sua vida. Lamentavelmente, nós vivemos um tempo onde estamos cercados por uma mentalidade que nos faz acreditar que o melhor tipo de pessoa é aquela que acumula para si dinheiro. Lamentavelmente, estamos numa sociedade onde as pessoas se acomodam a encontrar o prazer no dinheiro, quando na verdade o prazer duradouro, verdadeiro, que satisfaz a nossa alma não está no dinheiro. Está em Deus. E estando em Deus, a gente aprende a usar o dinheiro como um ganho a nosso favor. Paulo está, nessa passagem, tratando de um problema que aconteceu na igreja de Éfeso. Um problema antigo, mas que também é muito atual. Veja qual é o contexto que ele apresenta essas palavras que nós lemos. Versos 3 a 5 do capítulo 6, o apóstolo começa assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. E preste atenção agora no verso 5. Altercações sem fim. Gente que gosta de discutir sem parar. Por homens, diz ele, cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. O problema que estava aqui sendo tratado por Paulo e orientando o pastor Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, é um problema que diz respeito a uma coisa que nós lamentavelmente conhecemos muito bem. Qual era a perversão desses homens cuja mente estava pervertida? Ele explica: a mente deles está pervertida porque eles transformaram a piedade em fonte de lucro. Usando palavras um pouco mais claras para nós, fizeram da religião uma forma de ganhar dinheiro. Fizeram da verdade um mecanismo não para amar a verdade, mas para fazer dela um meio em que eles pudessem obter o máximo de dinheiro. Esses homens pervertidos amavam o dinheiro e escondiam esse amor através da religião. E faziam aquilo que nós conhecemos muito bem. Negociavam a fé para, a partir dessa negociata, arrumarem, conseguirem, obterem a maior quantidade possível de dinheiro. É curioso, irmãos, que esse problema não é novo. Ele é antiquíssimo. E toda vez que eu estudo a Bíblia, me dou conta de que os problemas que a gente enfrenta já são historicamente enfrentados pela igreja. Aqui Paulo está tratando de algo que eu e você conhecemos muito bem. Porque, olha, você há de concordar comigo que hoje vivemos dias muito lucrativos para a religião. Muito lucrativos.
Se é uma coisa que dá dinheiro no Brasil, é religião. E eu vou dizer mais, religião evangélica. Não tem negócio que renda mais do que esse. Qualquer aplicação que você possa pensar na vida, fica a anos-luz de distância, quando a gente compara as quantias exorbitantes que, lamentavelmente, têm sido adquiridas em torno da fé. Olha, o mercado de livros, discos, cruzes, adesivo para carro, vidrinho de óleo, ingresso, água do Jordão, camiseta e por aí vai, irmão. A lista é interminável, não vou ler toda ela, mas hoje há muita gente que lamentavelmente tem a mesma mentalidade pervertida dos homens do apóstolo Paulo. E olha, eu vou fazer só essa observação aqui. Eu não tenho mais paciência para essa gente não, irmãos. Não quero mais nem tentar ficar tentando estabelecer contato com esse tipo de abordagem, porque isso não tem nada a ver com o Evangelho. Nada a ver com o Evangelho. O Evangelho jamais propõe que façamos da fé um meio de ganhar dinheiro. O Evangelho jamais propõe que a igreja deveria se apropriar de campanhas, de métodos, para garantir ou prometer para as pessoas que as soluções financeiras delas viriam como resultado de algum compromisso, de alguma amarração, de alguma campanha, de algum cadeamento que você fizesse à fé. Alguma campanha, ou seja lá o nome que você queira dar isso. O ponto é, o que a gente faz em dias assim? Como é que a gente reage quando essa perversão corre à solta? Como acontecia no dia em que Paulo escreve essas palavras para Timóteo. O que ele espera que os cristãos façam em tempos assim? Qual deve ser a nossa reação a isso? É curioso, irmãos, que o apóstolo Paulo dá uma resposta surpreendente no verso 6. Porque depois de ele ter descrito o problema no verso 5, olha o que ele diz, que deve ser entendido pelos cristãos em tempos em que, lamentavelmente, a fé tem sido negociada. Olha o que ele diz. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Portanto, primeira coisa que ele faz, ele concorda que haja lucro na piedade. Vou explicar melhor. Ele não está dizendo assim, olha, a resposta para dar a esse movimento que está sendo feito de maneira equivocada com relação à fé, é dizer assim, não, um crente não pode ter lucro. Um crente tem que fazer o que é certo por amor à verdade. Um crente não deve ser motivado pelo lucro a buscar as coisas da fé. A palavra lucro, para alguns de nós, virou sinônimo de algo que não pode ser nem pronunciado pela gente. Porque dá a ideia de que estamos tirando vantagem de alguma coisa. Mas veja, ele primeiro diz assim, não. Em momentos assim, acordem para o fato de que a piedade é fonte de lucro, sim. E ela é grande fonte de lucro. Entretanto, ele faz uma observação que faz toda a diferença aqui. Olha a frase inteira. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Não é para ter uma mente pervertida como os homens que ele descreveu, mas é para ter piedade atrelada a contentamento. E o que ele quer dizer com essa expressão? O que é essa piedade com contentamento e como ela é uma grande fonte de lucro para a gente? Explico. Piedade significa, de maneira bem generalizada, o seu amor a Deus, a sua fé em Cristo. Somada a contentamento, significa dizer que, se a sua fé em Deus libertou você do desejo de ser rico, financeiramente, rico materialmente, se a sua fé em Deus libertou você do desejo de ser rico, e o ajudou
e a estar contente com as coisas que você tem, a sua fé se provou ser profundamente lucrativa para você. A espiritualidade que derrota a ganância por riquezas é altamente lucrativa. Vou repetir isso. A espiritualidade que derrota, destrói a ganância por riqueza é uma imensa fonte de lucro. Dizendo ao contrário é o seguinte, irmãos. Paulo está dizendo assim, olha, em tempos assim, é muito lucrativo não correr atrás das riquezas. Entenda bem, aqui eu estou me descrevendo e me referindo à riqueza naquele conceito que está na sua cabeça e que eu conheço muito bem e você também. A ideia de que nós devemos ter mais e mais e mais para promover o nosso ego, os nossos caprichos, a nossa posição social e o luxo que podemos obter disso. Paulo está dizendo que em tempos em que a fé foi pervertida pelo dinheiro, é muito lucrativo os crentes associarem à piedade o contentamento. E ele dá, irmãos, 3 motivos na passagem que explicam por que não correr atrás do dinheiro nesses termos que eu estou me descrevendo é lucrativo. É curioso, ele fala e dá motivos para a gente. Ele dá 3 razões para a gente poder raciocinar com base naquilo que ele diz no verso 6. Olha, se a fé de vocês libertou vocês da ganância de ficar rico, a fé de vocês virou uma grande fonte de lucro. Se a fé de vocês ajudou vocês a enxergar, a valorizar, a ter gratidão pelas coisas que Deus já tem dado a vocês, sem que isso transforme-se numa plataforma para conseguir algo mais. Se a espiritualidade de vocês já destruiu a ganância, vocês obtiveram uma grande fonte de lucro. É muito lucrativo não correr atrás das riquezas. E por quê? 3 motivos. Primeiro, verso 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Em outras palavras, é lucrativo não correr atrás do dinheiro e não fazer da piedade sem contentamento uma espécie de fonte de lucro, porque nós sairemos desta vida exatamente da mesma maneira que entramos, sem nada. Sem nada. Irmão, essa é uma sabedoria bíblica que a gente precisa manter sempre muito acesa do nosso coração, né? Sabe como é que você vai sair desse mundo, irmão? Exatamente como você chegou. Alguns até muito parecidos. Carecas, sem dente. Mas você vai sair sem nada, irmão. Sem nada. Você não vai levar absolutamente nada. E, portanto, buscar a riqueza nessa vida é a maior tolice do mundo. Porque é cair na armadilha de imaginar que você pode carregar isso para a eternidade. Não pode. Não pode. Essa roupa que você está usando agora, você não vai levar para outro mundo. Alguém me disse que eu estou bonito hoje com essa camisa. Obrigado, irmãos. Essa também não vai. Não vai. Você já pensou no que você vai escrever na sua lápide? Pastor, que pergunta. É até aquelas frases que bota na lápide, não tem?
É frase que está lá, né? Eu fiquei sabendo que tem um cemitério em São Paulo que diz assim: vós que entrais, nós esperamos por vós. Boa essa, né? Vós que entrais, nós esperamos por vós. Mas você já pensou no que você vai escrever na sua lápide? Claro que ninguém pensa nisso. Eu não espero que você tenha pensado nisso também, não. Mas sabe que tem umas lápides muito interessantes. Assim, a lápide do avarento. Sabe qual é a lápide do avarento? Do jeito que só pensou em dinheiro na vida. Sabe o que ele escreveu na lápide dele? Vendam os meus ossos. Vendam os meus ossos. Não tem nada, irmão. Não vai levar nada. Eu descobri o que está escrito na lápide do Ayrton Senna. O Ayrton Senna teve muito dinheiro na vida, irmãos. Muito dinheiro na vida. Mas sabe o que ele escreveu na lápide dele? Nada pode me separar do amor de Deus. Sabe por que você não vale a pena ficar atrás do dinheiro? Porque você não vai levar nada. Paulo está dizendo, primeiro, é realmente muito pouco inteligente fazer disso o projeto da vida. Segundo motivo, por que é lucrativo não correr atrás das riquezas? Porque a simplicidade é possível e boa. Veja o verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ou seja, viva a sua vida contente ao ter as coisas simples da vida sendo supridas. A simplicidade é um negócio tão bom e é barato. Barato. Eu queria te dar 3 razões para você raciocinar com base nesse verso aqui. Primeira razão. Quando a gente tem Deus perto da gente, irmãos, e quando Deus está a nosso favor, como a gente leu essa noite, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a gente tem essa percepção e isso é verdade na nossa vida, nós não precisamos do dinheiro para nada, irmãos. Para nada. O dinheiro não trará e nunca trará a paz e segurança que temos em Deus. É tolice a ideia de que nós podemos, sob algum aspecto, depender do dinheiro naquilo que só podemos encontrar em Deus. A ideia é, as coisas mais simples da vida, irmãos, e esse contentamento está à nossa disposição e ao nosso alcance, porque Deus é por nós, irmãos. Ele está a nosso favor. E veja como é que o autor de Hebreus coloca isso em termos da questão da avareza. Hebreus capítulo 13. Veja os versos 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6. E olha que coisa maravilhosa essa passagem aqui. Talvez para alguns de nós que estejam imaginando que Deus não está mais atendendo às nossas expectativas, que Ele nos abandonou, não está mais interessado no nosso bem-estar, que Ele não vai providenciar o que nós necessitamos. Hebreus 13, 5 e 6. Olha o que é dito aí. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Você ouviu o que eu disse, irmão? Não tem plano econômico que mude essa verdade. Não tem mudança
monetária, não tem ministro da economia. Não tem nota verdinha que faça diferença diante disso. O dinheiro não é nada quando a gente compara ele quanto ao que Deus tem para nos oferecer. Contentai-vos com as coisas que vocês têm. Vivam contentes com o que vocês têm. Sabe por quê? Porque Deus jamais nos abandona. Deus jamais nos desampara. Porque Ele sendo o nosso auxílio, o que pode nos fazer o homem? Eu não sei, irmão. Se Deus é nosso, o que a Alemanha pode fazer contra a gente? O que a Argentina? Assim afirmemos confiantemente. Então, a primeira coisa, irmãos, é que a simplicidade é possível e boa quando a gente entende que Deus tem interesses em contemplar nossas necessidades. Segundo, é que os prazeres mais profundos e satisfatórios que Deus dá para a gente pela criação são fatores, ou melhor, são benefícios gratuitos da natureza e dos relacionamentos que a gente constrói uns com os outros. Dizendo em outros termos, a vida simples é muito mais cheia de prazer do que a vida repleta de dinheiro. Porque a coisa gostosa da vida, irmãos, a coisa gostosa da natureza dada e criada por Deus é muito simples, é muito acessível e é de graça. Uma coisa que eu senti muita falta estando nos Estados Unidos são as frutas brasileiras. Melancia, mamão, tangerina, abacaxi. A gente vai para fora e percebe como isso é caro lá fora, irmão. E no Brasil, você encontra em tudo que é esquina um hortifruti. Desse que vende baratinho, amar. Esses dias eu fiz uma salada de fruta lá em casa com tão pouco recurso. Coisa barata, acessível. A vida, irmão, oferece coisas para a gente muito simples, gratuitas. E Deus revela o prazer da vida em coisas muito mais acessíveis. Sabe uma coisa que eu gosto muito, que é tão barato? É cheirar cabeça de criança. É gostoso aquele cheirinho de cabeça de criança. Depois cresce e fica fedida pra caramba. Mas quando é criancinha, que cheirinho bom, mano. Esses dias o meu filho falou assim para mim: pai, isso fica cheirando a minha cabeça toda hora. Eu gosto de cheirar. Ontem eu estava na casa lá da Sara e do Jackson. É Alice, né? Aquela princesinha tão gostoso, aquele carinho, aquele beijinho. E ela estava ali me namorando, brincando comigo, até porque eu sou bonitão mesmo. Legal, esse negócio tão gostoso, irmão. Barato, acessível. A vida é simples e o que a gente tem para experimentar no prazer da vida é muito barato, irmão. Sabe, é muito mais gostoso receber um abraço apertado de alguém que a gente ama do que ganhar um vestido novo, irmão. Até porque depois que ganha um vestido novo não quer mais um abraço, porque vai amassar o vestido. Não é? Tem coisas que são muito mais simples, irmãos, e a vida simples e boa é acessível. Eu li uma frase que é muito boa, diz assim, olha, o dinheiro é como água do mar. Quanto mais você bebe dele, mais sede você sente. O dinheiro é que nem água do mar. Se você ficar bebendo muito dinheiro, as coisas simples da vida passam a perder o significado para você. Ao contrário do que a gente possa pensar, o dinheiro não amplia a nossa percepção da simplicidade da vida. Pelo contrário, o dinheiro torna tudo insípido para nós. Ao contrário, o dinheiro faz a gente parar de estar contente com as coisas. Sabe por quê? Porque quem tem dinheiro sempre quer ter mais. Mais e mais. E é um buraco sem fim. Contentai-vos.
Porque no contentamento, o dinheiro não é mais algo que torna a vida de vocês insípida. Parem de beber água do mar, porque a água do mar não mata a sede, só piora a sede. É curioso, irmãos, porque Paulo está dizendo, é essa piedade atrelada ao contentamento que é fonte de lucro. E o terceiro motivo é que a simplicidade é possível e boa porque ela nos traz a compreensão de que os recursos que temos devem ser investidos de fato naquilo que é realmente importante. Deixa eu dar alguns dados para os irmãos que são bastante embaraçosos, mas eu acho que eles são muito reveladores. Uma das últimas campanhas de missões mundiais no Brasil, entre os batistas, demonstrou que a oferta média do crente batista no Brasil equivale a um pastel e um caldo de cana. Se a gente tivesse que pegar a oferta média entregue em missões transculturais no Brasil para ser investida na pregação da palavra, essa oferta representaria o que você gasta para comprar um pastel e um caldo de cana. E o meu raciocínio é muito simples, irmãos. Você lembra daquela passagem de Atos capítulo 3, quando Pedro e João curam aquele paralítico e dizem para ele, não temos prata e nem temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Alguém já disse uma coisa maravilhosa sobre esse texto. É que a igreja de hoje não pode mais dizer que não tem prata e não tem ouro. Mas, lamentavelmente, ela também não pode mais dizer, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Porque eu não tenho mais problemas com isso, irmãos. Os recursos que a gente precisa para pregar o evangelho em todo o mundo já existem e estão nos bolsos, nas carteiras, nas contas bancárias dos crentes em Jesus. O que acontece, lamentavelmente, é que muitos deles estão usando esse recurso para outro fim, que não seja aquele anunciar a mensagem do evangelho. Irmãos, não me entendam mal. Hoje, enquanto você estava em casa como eu, assistindo o jogo da Alemanha e da Argentina, a expectativa foi de que 1 bilhão de pessoas no mundo pararam para assistir o jogo. 1 bilhão. 1 bilhão. Você sabe quantas pessoas no mundo, estima-se, ainda não conhecem o Evangelho de Jesus? Alguém quer dar um palpite, irmão? 3 bilhões. 3 bilhões. E se a gente aprender a viver dessa maneira que o apóstolo está descrevendo aqui enquanto igreja, eu não tenho dúvida. O dinheiro vai funcionar como ele deve funcionar. Um meio para, através dele, nós levantarmos mais e mais missionários, por exemplo, para pregar nesses campos desconhecidos. Nós teremos uma igreja que será semelhante àquilo que o apóstolo Paulo fala aos ricos, a partir do verso 17. Não me entenda mal, ele está aqui falando para gente rica mesmo, que tem dinheiro no bolso. Mas eu acho que a gente também precisa entender que a mesma orientação que ele dá aqui serve para a gente. Porque, claro que nós não somos ricos, aqui nós não somos ricos no sentido que Paulo usa o termo. Mas, irmãos, a gente tem, certamente, recursos à nossa disposição que podem ser usados da maneira que Paulo descreve que os ricos o façam. E veja, que ele dá para eles uma palavra muito direta quanto a essa questão da vida modesta e da vida contente com as coisas que tem. Veja o verso 17.
Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, porque o dinheiro quase sempre leva a gente a ser orgulhoso. A gente começa a achar que é melhor que todo mundo porque tem dinheiro. E a igreja tem que dizer para a gente rica que não é para ser orgulhoso. Quem tem dinheiro não tem que ter nariz em pé. Pelo contrário. Nem deve depositar a sua esperança na instabilidade da riqueza. Porque o rico também começa a se achar onipotente. Ele começa a achar que porque é rico, a riqueza vai dar para ele uma esperança estável. E na verdade, a riqueza traz sempre uma esperança instável. Eu já vi acontecer no Brasil, plano econômico quebrando, caderneta de poupança sendo confiscada, empresários quebram, perdem negócio, você perde emprego e o dinheiro vai embora. Então não faz dele a sua esperança, porque é falsa. É falsa. E diz mais, façam da esperança Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. E agora o verso 18. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Veja o verso 19. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então dá para viver uma vida simples, sim, se a gente aprende que o excedente é para ser usado dessa maneira. O excedente é para ser aplicado para o bem, para ser generoso em repartir e em dar, em boas obras. Que o excedente é para virar sólido fundamento para o futuro. Aí eu fiquei pensando, como assim sólido fundamento para o futuro, hein? É que aqui Paulo está dizendo assim, façam desse dinheiro um investimento a favor de vocês. Paulo está repetindo uma coisa que aparece em todo o Novo Testamento, irmãos. Deus está dizendo assim, olha, usem o dinheiro de vocês como uma fonte de lucro, atrelando a piedade ao contentamento, mas permitindo que esse dinheiro se transforme num depósito a favor de vocês para a vida vindoura. Onde isso está, pastor? Como assim? Quer dizer, então, que isso é ensinado e estimulado na Bíblia? É ensinado e estimulado na Bíblia. Quer ver só? Vou ler só 2 textos, porque eu não posso ler todos. Abra em Lucas, capítulo 6, capítulo 12, versos 32 a 34. Lucas 12, 32 a 34. É dito assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Aí veja agora a seguinte: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse exercício revela onde está o nosso coração. Quando a gente aprende a repartir, a dar, a dispor o dinheiro para abençoar outros, a gente revela onde está o nosso coração. Se o nosso coração está em Deus, se o nosso coração está no dinheiro. O sujeito muquirana, mão de vaca, que não participa financeiramente de nada, está revelando uma coisa muito mais séria sobre o coração dele. O coração dele está no dinheiro e não em Deus. Mas segundo motivo, Mateus 6. Olha como que no sermão do monte, Jesus chama atenção para essa relação também. Mateus 6, versos 3 e 4. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e preste atenção, e teu pai que te vê em secreto fará o quê? Te recompensará. Isso é galardão, irmão. Vai ter recompensa. Se a gente aprender nessa vida que a simplicidade é possível e boa, e que os recursos, mesmo os pequenos que tenhamos, podem ser usados como uma fonte de lucro a nosso favor. É curioso, irmãos. Eu não vou ter tempo de mostrar todos, mas há muitas passagens em que essa conexão da recompensa aliada ao uso adequado dos nossos recursos está sendo postas pela Bíblia para a gente. E veja que a lógica é o contrário. Não é a lógica do acumular, não é a lógica do juntar para si, mas é a lógica de investir no bem do outro para que esse investimento produza benefícios para mim. Eu sei que há muita coisa que está além do nosso alcance, irmãos, mas a gente pode fazer aquilo que está ao nosso alcance. E essa simplicidade da vida pode ser muito ajudada com coisas muito pequenas. Muito pequenas, irmãos. Eu fiquei sabendo que cada ingresso para a final de hoje custou 20 mil reais. É um bom dinheiro, né, irmãos? Sabe que se eu tivesse, eu não pagava mais nem que me botasse uma carabina na cabeça. Mas teve gente que pagou, irmão. Se alguém aqui tiver dinheiro para pagar um ingresso para mim desse, me avise, irmão. É claro que a gente não tem esse recurso. E eu não estou pensando nisso aqui. Mas eu e você podemos abençoar tanta gente com tão menos, irmãos. Com tão menos. O ponto é, a piedade é grande fonte de lucro quando a gente aprende a não viver no limite das posses que temos. Explicar. Se você ganha 2 mil, não viva como quem ganha 2 mil. Viva como quem ganha 1.800, 1.500. E aí, o que você puder aplicar, aplique nesses termos. O ponto do texto é: aprendam a se contentar com o que vocês têm. E façam desse contentamento uma fonte de lucro para vocês. Terceiro motivo. A busca pela riqueza, e agora eu volto ao meu ponto inicial, vai inevitavelmente destruir sua vida. Volta lá para 1 Timóteo 6. E eu termino com isso. Por que é lucrativo não correr atrás de dinheiro? Por que é lucrativo não querer ser rico nessa vida? Por que é lucrativo viver a simplicidade possível e boa? É lucrativo porque quem busca a riqueza nessa vida vai sempre acabar destruindo a sua própria vida. Irmãos, não tem nada mais claro do que isso nesse texto. Olha, veja os versos 9 e 10. O texto diz assim: ora, os que querem ficar ricos, era essa gente lá do verso 5. E é um monte de gente que existe hoje em dia. A gente quer ficar rico. O sonho de consumo da maioria da população esmagadora é querer ficar rico. Aí o que Paulo diz, autorizado pelo próprio Deus a nós? Os que querem ficar ricos, primeiro, caem em tentação, cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na destruição. E ele completa: por quê?
Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E o pior, alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, parece que isso aqui é tudo o contrário do que a gente ouve o tempo todo hoje em dia. Qual é a grande manchete da publicidade brasileira para a gente, da publicidade mundial? Manchete é essa aqui, irmão. Ter mais dinheiro é sempre bom. O dinheiro sempre vai trazer benefício para você. Tudo à nossa volta diz o contrário desse texto. Tudo à nossa volta, cada comercial, cada manchete no jornal, cada entrevista de celebridade e jogador de futebol, cada manchete diz o que a propaganda do Credicar diz. Quando você credicar, o melhor da vida acontece. Uma mais recente. Credicar. E eu estou fazendo propaganda aqui, tá, irmão? Eu vou cobrar. O melhor da vida feito para você. Preste atenção nessa frase. Credicar. O melhor da vida feito para você. Depois chega o boleto bancário. Essa parte eles não lembram. O que essa propaganda está dizendo? Se você trabalhou para ter as coisas e pode tê-las, seria burrice você negá-las a si mesmo. Use e abuse do Credicar. Num país como o nosso, onde os juros de cartão são astronômicos, isso aqui é uma disfarçatez. A ideia, irmãos, é que o dinheiro sempre trará o melhor para você. Eu não acredito em nada disso, tá, irmãos? Estou dizendo que é a propaganda que está aí. Você vai chegar em casa e essa semana inteira, essa burrice vai ser anunciada ao seu coração o tempo todo. Essa cilada, essa armadilha, essa ideia oriunda do inferno vai ficar rebatendo no seu coração. Pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: sobre que aspectos e quem é que está definindo para a gente a maneira de enxergar o nosso dinheiro? A gente está sendo levado a pensar no dinheiro nessas imagens da riqueza, propagadas e anunciadas no Brasil à torta e à direito? Ou a gente está sendo levado a entender isso à luz do que a Escritura tem para nos dizer, irmãos? E é por isso que eu comecei dizendo isso. O seu dinheiro e a maneira como você usa trará inevitavelmente para a sua vida uma dessas coisas. Ou ele vai ser fonte de lucro para ser piedade com contentamento, ou ele vai acabar com a sua vida. E não tem meio termo. Não tem meio termo. Veja, Paulo é muito incisivo nesse texto. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Muitas concupiscências insensatas e perniciosas são afogados na ruína e na destruição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males na vida. E nessa cobiça, muita gente se desviou da fé. Muita gente se atormentou com dores. Muita gente saiu ferida. Eu termino com um apelo, só faço esse apelo, irmão.
Fuja! Fuja do desejo, da ganância de ser rico. Lembre que ela é sempre uma armadilha de Satanás, é uma cilada do diabo para você. Em nome do Senhor Jesus, que a gente use a nossa liberdade como cristãos, para usar nossos recursos, fazendo deles sempre uma grande fonte de lucro, porque usamos o nosso dinheiro apenas como dinheiro, atrelando a piedade com contentamento em nosso coração. Amado, de verdade, eu espero que a gente tenha entendido esse desafio enorme que Paulo está colocando para a gente. E que a gente não permita jamais que a nossa fé seja atingida por essa ganância. Mas que ao contrário disso, vivamos o tempo que temos, sempre com corações gratos a Deus, contentando com o que nós já temos. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E que bom ser confrontado por ela. Que bom ser confrontado por ela. Não queremos esconder absolutamente nada do Senhor. Nada. E te imploramos que ao longo da nossa caminhada sobre a terra enquanto teus filhos, teu povo, nosso coração jamais seja enganado, seduzido, ludibriado pela ganância ao dinheiro. Porque hoje ouvimos da boca do Senhor que se cairmos nessa armadilha, seremos levados à ruína, à destruição. Seremos atormentados com muitas dores. Livra-nos disso, Senhor. Dando a nós um coração, uma alma generosa. Generosa. Conscientes de que os recursos que temos em nossas mãos não serão levados para a vida eterna. Que é possível sim viver de maneira simples e contente. E que aquilo que porventura queremos sim, Senhor, investir para que isso seja fonte de lucro, recompensa, galardão eterno para nós. Perdoa-nos se temos sido falhos nisso. E não nos deixe moldar as nossas vidas à luz daquilo que nesse mundo tem sido tão valorizado pelos homens. Nos dá olhos que enxerguem, que percebam o quanto precisamos estar atentos quanto a nós mesmos. Vai de encontro à vida de cada um dos teus servos que está aqui essa noite, confirmando, fortalecendo, despertando o coração deles também. E que agora, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja convosco, e com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amado, fica de pé. Desejo boa noite ao irmão